Abra sua Bíblia aí na sua casa em Êxodo capítulo 12. Nós queremos fazer uma breve reflexão sobre Jesus, a nossa Páscoa. Êxodo capítulo 12, versos de 21 até o verso de número 28. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e a tua palavra é poderosa. Por isso, ministra cada casa, cada lar neste momento por meio da tua palavra, e o teu Espírito possa trabalhar cada vida, cada pessoa que está ouvindo e vendo esta transmissão, e sejam todos alcançados pela tua palavra, e que todos nós nos curvemos diante do Rei da Glória, o Senhor da nossa vida. Em o nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs aí na sua casa, Jesus é a nossa Páscoa. Você pode dizer aí para a pessoa que está ao seu lado aí na sua casa: Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. A palavra Páscoa vem de um verbo que significa passar por cima, dá uma ideia de livramento. Deus literalmente manda o anjo destruidor passar por cima das casas dos israelitas, protegidas pelo sangue do Cordeiro Pascual, que fora imolado para o propósito de livramento, ao mesmo tempo em que feria de morte as casas que não tinham a marca de sangue aspergida nos umbrais, nas vigas das portas, matando assim os primogênitos dos filhos dos egípcios. Isso está registrado aí no Êxodo 12, versículo de número 21. E quando eu olho para esse texto, eu fico me perguntando o que eu posso aprender com ele, quais são as lições, as verdades que estão escritas neste texto, que eu posso usar hoje, num domingo,
onde o mundo celebrou a Páscoa. Espero que todos tenham celebrado a Páscoa de maneira adequada, conforme as orientações da palavra do Senhor. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo uma verdade maravilhosa. A Páscoa, irmãos e irmãs, ela tem um centro. O centro da Páscoa é o Cordeiro. O verso de número 21 nos dá conta disso, o Cordeiro. Aliás, João, ao anunciar Jesus lá em João 1:29, ele disse: no dia seguinte viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema de sacrifícios estabelecido por Deus no Antigo Testamento preparou o terreno, preparou todas as coisas para a vinda de Jesus, o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos nossos pecados, pelos pecados de todo aquele que nasceu em pecado. E a libertação, a expiação, segundo Paulo em Romanos 8, versículo 3, é feito por meio do sangue, por meio do sacrifício do Cordeiro chamado Jesus Cristo. Por isso, Jesus é a nossa Páscoa. Segunda verdade, segunda lição, segundo entendimento que eu vejo no texto, é que a Páscoa, ela tem um sinal. O sinal está aí no versículo de número 22 do texto que lemos. O sinal é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, irmãos. O sangue do Cordeiro lá e o sangue de Jesus nos nossos dias. Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família dos judeus. O sangue deveria ser colocado porque aquele povo estava escravizado, aquele povo viveu um tempo de escravidão e aquele povo precisava de libertação. A marca do sangue do Cordeiro impediria a atuação do mal naquelas casas, naquelas residências. E de fato, toda casa onde estava o sangue, não houve nenhuma destruição, mas toda casa que não tinha o sangue do Cordeiro, essa experimentou a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, nós necessitamos da marca do sangue de Jesus em nossas vidas. João escreve na sua primeira carta, em João 1, versículo 7, ele diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. No sangue de Cristo encontramos o perdão para os nossos pecados. Nós que andávamos no lamaçal do pecado, nós que andávamos desgarrados como ovelha, nós que vivíamos um tempo de escravidão, do peso do pecado sobre as nossas vidas, mas o sangue de Jesus Cristo nos libertou. O sangue de Jesus nos liberta de todo o nosso pecado. Assim como ali o povo judeu experimentou a libertação, você que está me vendo e ouvindo na sua casa, é o sangue de Jesus Cristo que pode libertar a sua vida agora. É o sangue de Jesus que pode mudar a sua história neste momento. É o sangue de Jesus que pode fazer a diferença sobre a sua vida agora, neste exato momento. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus é o Cordeiro, eu vejo que Jesus é o sangue que nos liberta do pecado, mas eu também percebo que em tudo isso tinha um propósito. O propósito era a libertação do povo da escravidão, a libertação da minha, da sua vida, da escravidão do pecado. O texto diz: a celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Nós também tivemos o nosso dia de libertação, quando fomos salvos da morte espiritual, quando fomos salvos da escravidão do pecado.
João diz no seu evangelho, em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Cordeiro, o sangue de Jesus e a libertação no passado, a libertação no dia da morte e no dia da ressurreição de Jesus. A libertação pode acontecer hoje na sua casa, na sua vida, em o nome de Jesus, porque Ele é altamente suficiente para fazer a libertação da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua história nesta noite. Quando eu olho para o texto, eu aprendo olhando para o texto que a Páscoa tem uma mensagem de vida e tem uma mensagem de morte. A mensagem ela é de morte para aqueles que não querem se arrepender, para aqueles que querem permanecer no caminho errado. A palavra de Deus diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Se há alguém na sua casa nesta noite que está ouvindo esta palavra, eu quero que você não permita que a morte chegue na sua casa, a morte nem física e nem espiritual. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A mensagem é de vida para aqueles que são redimidos, para aqueles que são resgatados, para aqueles que são comprados. Aquele animal foi morto e sacrificado para que o sangue fosse aspergido e colocado nas portas. Jesus foi crucificado, Jesus sofreu na cruz do Calvário, Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você, que somos incapazes de nos libertarmos do nosso pecado, pudéssemos ser libertados do nosso pecado pelo sangue de Jesus Cristo, que liberta a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, a sua casa precisa ser casa de vida e não casa de morte. Permita-se ser lavado nesta noite no sangue de Jesus. O escritor de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que você possa estar debaixo do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, com a garantia de vida eterna, com a garantia de vida eterna, por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje é noite de celebrar vida, hoje é noite de celebrar vitória, hoje é noite de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é noite de celebrar a ressurreição da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido e de todo aquele que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Hoje é noite de libertação no sangue de Jesus Cristo. Não é uma mensagem de morte, mas é uma mensagem de vida para aquele que se entrega e se coloca diante do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para esse texto, a marca da Páscoa, ela tem um propósito de celebração, de alegria. Li isso no texto, que quando Jesus foi ascendido aos céus, houve grande alegria. Quando Jesus ressuscitou, houve grande alegria. Jesus está vivo. Não precisamos mais matar o cordeiro, pois Cristo, nosso cordeiro, foi imolado, foi morto por nós. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não precisamos mais tomar sangue de um cordeiro e colocar na nossa porta, porque a nossa vida, a nossa casa já tem o sangue de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10:10 diz isso. Nós agora não precisamos mais de sangue de nenhum animal, nós não precisamos mais de nenhum animal chamado cordeiro, porque a nossa vida agora, a nossa casa agora está liberta, e nós devemos celebrar vitória, porque Jesus é a nossa vitória. Não precisamos mais
de comemorar uma libertação como foi feita lá no Egito, mas precisamos comemorar a libertação, porque nós saímos do império das trevas e agora nós estamos no império da luz de Cristo Jesus. Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, celebre a vida, celebre a vitória, celebre o sangue de Jesus Cristo, celebre a sua libertação, porque Jesus é a nossa vitória. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus, Ele é a nova Páscoa. E a nova Páscoa, ela está representada agora aqui na celebração da ceia do Senhor. Porém agora, não se trata mais ou apenas de sair de uma escravidão imposta por um opressor. Jesus realiza um feito ainda mais extraordinário. A nova Páscoa é a passagem da morte para a vida eterna. A nova Páscoa é a passagem da morte para a vida eterna, a partir da ressurreição de Jesus. A nova Páscoa é celebrada na ceia do Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo instituiu a ceia durante a festa da Páscoa. Você sabe da história. Foi nesse período que Jesus vai instituir a ceia, no período da Páscoa. Ele pegou um dos pães asmos e dividiu este pão entre os seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas capítulo 22, versos 19 e 20. Jesus instituiu a ceia como memorial de celebração para nós. Nós não celebramos a morte, mas nós celebramos a vida. Nós não celebramos a desgraça, nós celebramos a vitória. Nós celebramos a vitória porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vivo. Está vivo. O nosso Jesus não está no túmulo, o túmulo está vazio, Jesus está vivo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele vai voltar para me buscar, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Ele vai nos buscar, Ele vai buscar todo aquele que tem a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida. Quero finalizar, meu irmão, minha irmã. Com Jesus celebramos a vida, com Jesus que é o nosso Cordeiro, com Jesus que derramou o seu sangue por nós, com o propósito de nos libertar, com o propósito de nos tirar da morte eterna e nos dar vida eterna, com o propósito de como Ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar e haveremos de estar com Ele para sempre e eternamente. Por isso Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso memorial, e nós lembramos de Jesus no passado, nós sofremos com Ele no passado, nós lembramos do que Ele fez por nós no passado, nós olhamos para o presente por aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida e na nossa história e na nossa casa, mas nós olhamos para o futuro e percebemos que Jesus está voltando para nos buscar, para nos resgatar, para nos salvar e para nos livrar de toda a peste, de toda a epidemia, de todo o mal, nos dando um novo corpo, nos dando uma nova estrutura e nos fazendo assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, celebremos todos a vida, celebremos todos a vitória, celebremos todos Jesus, o Senhor, o Salvador, o Redentor, aquele que é a verdadeira Páscoa, aquele que está vivo,
aquele que está com você na sua casa, aquele que está conosco, aquele que permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Celebre, meu irmão e minha irmã, celebre a Páscoa, celebre a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.